Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva. As pessoas com mais de 65 anos que agendaram a toma da vacina contra a Covid-19 vão começar a ser vacinadas já a partir de hoje no agrupamento de centros de saúde Dão Lafões. A inscrição é feita através da internet. Os inscritos recebem depois uma mensagem de telemóvel e têm obrigatoriamente de responder a essa mensagem, como explica o diretor do agrupamento de centros de saúde Dão Lafões, António Cabrita Grade. É um processo que é automático, centralizado, através, portanto, do sistema informático. As pessoas fazem o agendamento no centro de vacinação que escolherem, conforme as vagas que são alocadas nesse dia para utentes com este processo de vacinação feito através do telefone, por iniciativa do próprio. Terão depois fazer a validação com a confirmação. Se não fizerem isso, não fica, portanto, o processo com a reserva de agendamento validada. Como é que é feita essa validação? Recebem uma mensagem e terão que responder a essa mensagem. Depois têm que responder sim com o número do utente. Portanto, Sr. Doutor, o que aconselha é as pessoas darem sempre um número de telemóvel e não um número fixo. Tem que ser o número de telemóvel. O número fixo penso que não dará, tem que ser o telemóvel. Este portal está disponível para pessoas com mais de 65 anos que não tenham recebido qualquer dose da vacina, que ainda não contraíram a doença ou que não tenham já marcação para serem vacinadas. Um jovem de 17 anos foi detido no parque da cidade de Viseu depois de ter esfaqueado duas pessoas com recurso a uma arma branca. Uma delas ficou em estado grave e teve mesmo de ser operada no hospital de Viseu. O subintendente da PSP de Viseu, Mário Quintal, relata o que terá acontecido. Efetivamente, ontem a PSP Viseu foi chamada a uma situação, uma contenda entre três indivíduos na zona do Parque da Cidade, que depois culminou com a detenção de um jovem de 17 anos, precisamente porque terá tentado cometer um crime de homicídio, inclusivamente com a utilização de uma arma branca, acabou por esfaquear um desses indivíduos e, na sequência disso, o mesmo foi detido. Estas declarações foram prestadas ontem. O ataque ocorreu na segunda-feira em Viseu. Mário Quintal, subintendente da PSP, conta ainda o estado de saúde das duas vítimas do jovem de 17 anos, detido por tentativa de homicídio ao utilizar uma arma branca. Na sequência dessa contenda, eles estão a ser transportados ao hospital. Um deles terá sido esfaqueado, teve que ser submetido a uma intervenção cirúrgica e, portanto, neste momento desconheço a situação atual dessa pessoa, mas julgo que ainda estará internado no hospital. O outro terá tido ferimentos mais ligeiros e, portanto, para já é o que eu lhe consigo orientar de momento. Mário Quintal, subintendente da PSP de Viseu, com os pormenores da detenção de um jovem adolescente de 17 anos, que ontem no Parque da Cidade de Viseu atacou duas pessoas, uma das quais teve de ser sujeita a uma cirurgia. Já a segunda vítima, com ferimentos ligeiros, já teve alta hospitalar. O alegado homicida foi presente ao Tribunal de Viseu. Cerca de 60 toneladas de roupa, calçado e brinquedos foram recolhidas e recicladas pela Câmara de Vozela numa parceria com uma empresa internacional. Dados trazidos à Rádio Jornal do Centro pelo presidente da autarquia, Rui Ladeira. Em 2019 e 2020 termos conseguido esta fasquia de quase 60 toneladas de resíduos têxteis que não foram para aterro ou não foram para a contaminação do solo, para nós é um motivo de grande satisfação. Dos resíduos têxteis, 52,6 toneladas que foram, ao fim e ao cabo, recolhidas e que foram transformadas e não foram para aterro, permitiu que não houvesse emissões em cerca de 214 toneladas. Isto é muito relevante. O autarca diz que este passo que Vozela deu agora pode ser seguido por outros municípios e fala de um caminho que respeita o ambiente. Recolhidos quase 70 toneladas e que foram mais de 47 reutilizadas, 5 foram destinadas a ser feita a nova reciclagem e quase 7 foram
transformadas e foram destruídas. Portanto, permitiu ser feito com todos estes processos de fazer e dar um contributo significativo para aquilo que é a valorização não só desses resíduos, mas sobretudo também evitar as emissões de CO2. Eu acho que é um contributo positivo, um contributo que é também sinónimo de inspiração para outros territórios que não o praticam, que não o fazem, mas temos todos que continuar este caminho de reciclar, de otimizar, de respeitar o ambiente, melhorando sempre as boas práticas. Rui Ladeira, presidente da Câmara Municipal de Vozela, que recolheu e reciclou 60 toneladas de roupa, calçado e brinquedos. Vamos agora recuar até 28 de abril de 1974. Há 47 anos, Viseu foi palco de uma manifestação dias depois da Revolução dos Cravos. Carlos Neto foi um dos que marchou pela mudança. Mudar as coisas, conta, era aquilo que se pretendia, até porque, confidencia, ninguém sabia muito bem o que a Revolução de Abril ia dar. Me lembro perfeitamente de ir com um grupo de amigos a cantar a música de Sérgio Godinho, que é o Aprenda a Nadar Companheiro. Lembro-me dessa cena, eu lembro perfeitamente. E estava com o grande pavor de ter de ir cumprir o serviço militar na guerra. E a grande alegria foi essa. A manifestação foi, de alguma forma, o tentar puxar por esta vontade coletiva de mudar as coisas, porque não tínhamos bem a noção na altura o que é que a Revolução pretendia. Se pretendia, de facto, ir nesse caminho ou não. E daí a indecisão e o tentar puxar as coisas no sentido de acabar com a guerra e de mudar o sistema político. O que me surpreendeu a mim e a toda a gente foi como, de um momento para o outro, houve uma tão grande volta na sociedade e na mentalidade das pessoas em relação à política. O que, de facto, mostra que havia muito medo e muita raiva escondida e muita opressão. Apesar de lembrar essa revolução, Carlos Vieira, um dos manifestantes, recorda um outro momento de protesto 2 dias depois. O ativista lembra-se de ter visto um cartaz a chamar Avenida 25 de Abril à Avenida Salazar à época. Tenho uma memória mais nítida, talvez, da manifestação que se fez depois no dia 30 de Abril, na véspera de 1º de Maio. Talvez ainda uma manifestação mais expressiva, uma vez que era aberta à população toda. Lembro-me, por exemplo, de ali junto à entrada da Avenida Salazar, alguém pôs um cartaz a dizer Avenida 25 de Abril, portanto, que depois acabou por ser oficializado, mas na altura foi um ato simbólico, portanto, de derrube dessa, porque era tudo Avenida Salazar, o que transformou o golpe militar do 25 de Abril numa revolução foi, de facto, o povo vir para a rua e tomar o seu destino nas mãos. Ambos recordam-se de cantar um dos temas de Sérgio Godinho. Companheiro, venha nadar, que a maré se vai levantar. Cantei ele canta. Maré alta, íamos os dois por aí assim. Lembram-se dessa cena? Íamos os dois e mais não sei quem. Carlos Vieira e Carlos Neto a recordarem o momento em que se cantou pela liberdade em Viseu, num tempo em que a cantiga era uma arma. Noticiário Regional com a edição de Mariana Silva. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt.